Olá, eu sou Carlos Vasques e essa é a lição O Planejamento e Mobilização da Implantação da Análise de Pontos de Função. O objetivo dessa lição é destacar a importância do planejamento na institucionalização da análise de pontos de função, relacionar os principais componentes nesse planejamento e dar algumas dicas sobre iniciativas que têm se mostrado positivas. Nesse intuito de institucionalizar a análise de pontos de função, vamos começar pelo seu planejamento e mobilização. Nós apresentamos uma série de aplicações da APF em particular e das interseções que essa técnica faz com outros assuntos afins aos processos de medição e análise no desenvolvimento e manutenção de software. Passar a utilizar todas as métricas que discutimos aqui pode ser inadequado. Por exemplo, os custos envolvidos na coleta, armazenamento e análise das métricas e indicadores podem superar os benefícios advindos da sua introdução. Por exemplo, por que monitorar a produtividade do contratado em um contrato de preço global fixo? O objetivo de motivar a melhoria da produtividade já é alcançado pelo próprio modelo de contratação. A medida deve responder a uma pergunta que permita avaliar se os objetivos de negócio foram atendidos. Quando se fala em medição e análise, existem diferentes abordagens para definição e institucionalização de processos. Contudo, há um consenso que o passo inicial nessa iniciativa seja alinhar a medição com os objetivos de negócio, ou seja, estabelecer os objetivos de medição e análise. Esse alinhamento muitas vezes não é trivial, e a motivação externa à organização aumenta a complexidade desse alinhamento. Por exemplo, se adequar a IN04 pode inicialmente parecer ser objetivo, quando uma análise mais detalhada revela uma série de outros objetivos de medição e análise referentes a essa política mais ampla. Existem diferentes níveis de consciência quanto a esses objetivos de negócio. E implantar a análise de pontos de função com sucesso requer que aqueles objetivos afins à medição da produção sejam conhecidos. Existem expedientes comuns que podem ser considerados como melhores práticas, apesar de cada organização ter os seus objetivos particulares e até mesmo na mesma organização haver diferentes objetivos conforme o objeto de gestão. A primeira delas consiste em aqueles envolvidos no processo terem informação sobre o que seja a análise de pontos de função, o que ela mede e como abordar aquilo que ela não mede. Em outras palavras, trata-se dessas pessoas se interarem sobre os assuntos discutidos nesse curso. Como nessa altura do curso você deve ter notado, a análise de pontos de função é uma técnica útil, mas ela não é uma panaceia que resolve todos os problemas. Outro ponto importante é ter o apoio da direção da organização, onde se intenciona implantar a análise de pontos de função. Uma das formas de conseguir esse apoio é vincular a medição da produção a outros objetivos estratégicos, como iniciativas de implantar CMMI, obter uma certificação ISO, implantar um escritório de projetos ou implantar a balança de scorecard. Por fim, uma outra boa prática diz respeito a considerar que nem sempre um único processo atende aos objetivos da empresa. Por exemplo, uma gestão é aquela adotada no desenvolvimento interno e outra aquela adotada no desenvolvimento externo. No desenvolvimento externo, o principal interesse é o prazo, enquanto no desenvolvimento interno, o principal interesse é a produtividade. A APF mede produção e não disponibilidade. Nas atividades de sustentação, o que se compra, o ativo, é a disponibilidade, que permite a manutenção de níveis de serviço e, portanto, não é objeto da medição de pontos de função em termos de projeto de desenvolvimento ou melhoria. As melhores práticas indicam que o sucesso na implantação da APF reside em 3 pilares: processos, pessoas e organização. Processos. Trata-se de adequar os processos de desenvolvimento e manutenção de sistemas às novas atividades relativas à coleta, armazenamento e análise de métricas e indicadores. Estabelecer instruções técnicas, como um guia para contagem e elaboração de documentação de apoio à utilização da técnica. Definir a base histórica e painéis como os apresentados no tópico de gerência de projetos, com o propósito de permitir a consolidação de diferentes indicadores gerados no processo. E para que todas essas definições tenham eficácia, é importante
que a coisa não se inicie do zero. Levantar dados históricos para geração de indicadores base é uma boa estratégia para alavancar o progresso. Pessoas. Os operadores eles devem conhecer a técnica de análise de pontos de função. A nossa experiência no assunto ela indica que um treinamento formal é fundamental nesse processo, ainda que não suficiente. Durante um período de tempo, oferecer aos responsáveis pela aplicação da APF mentoria sobre o assunto tem se mostrado um importante aliado no sucesso de iniciativas de implantação da APF. Por fim, mas não menos importante, o suporte centralizado à aplicação da análise de pontos de função tem também se mostrado um aliado no sucesso das iniciativas de implantação. Muitas vezes, para que isso se viabilize, surge a necessidade da criação de um núcleo na organização responsável por isso. Nas próximas lições, detalhamos melhor cada um desses componentes que identificamos e descrevemos em linhas gerais nessa lição.